toda vez a gente se aprofunda num tema, Né? destrincha ele, reconstrói ele de novo. E aí, Jonas, reencontrou a sua prótese? Não, mas eu acho que era uma época que a mulher ela era literalmente uma posse, né? Então, Bem gente. material mesmo, sabe? Olha, Sem reivindicações próprias, né? sim, e na verdade até pouco tempo as nossas leis estão mudando. Quer dizer, ano passado... Não, mudou muito. Em 2024 que a nova lei sobre a mulher poder fazer a lacradura sem autorização do seu cônjuge saiu. Imagine, em 2024 a mulher ainda precisar da autorização do marido para poder fazer uma cirurgia para se proteger. Não faz sentido. Entende? Então, há muito tempo já era assim. Antes era bem pior, claramente. Eu acho que não existia também esse tipo de cirurgia. Os vídeos que eu tava vendo, assim, era sobre mulheres, né, que mesmo em relação aos abusos e tudo mais, se ela reclamasse sobre os abusos, ela apanhava do mesmo jeito. A gente tá falando isso de 1500, 1600. Agora, levando um pouco mais pra frente, quando já tinha os manicômios, os hospícios e tudo mais, se a mulher, mesmo não sendo escrava, a esposa, ela reclamasse, por exemplo, do marido sobre ter filho ou sobre a casa, alguma coisa, a opinião dela era invalidada e ela poderia ser mandada para o manicômio. Muitas vezes chamada de histeria feminina. Quando a mulher ela dava a opinião dela, quando a mulher estava de TPM, quando ela dava opinião, quando ela se estressava com o filho, se ela ficava depressiva, se ela não queria lavar a louça, se ela queria estudar. Qualquer coisa que o marido desaprovasse. E lembrando que os maridos só casavam com as mulheres, em grande parte era casamento arranjado, né? Os pais vendiam as mulheres e ela tinha que aceitar aquele marido. E muitas vezes, em grande parte, o marido era 10, 15 anos, até 20 anos mais velho que as suas esposas. É que assim foi, na verdade, durante todo o momento, toda a história da humanidade, durante tudo que nós conhecemos por gente, foi assim, mudou agora, né? Agora, depois do século XIX, que começamos a ter umas poucas mudanças, assim, no século XX, começamos no XX, no século XXI, com a chegada da informação, tecnologia, globalização em si, a gente pôde dar a nossa opinião mais vezes, né? Mas ainda assim, em interiores do país, interiores do mundo, assim, essas leis não são prevalecidas. Eu acho que, assim... Eu acho que a venda de menores ainda tem, né? A gente sabe mesmo que no interior do Amazonas... É que agora é disfarçada. A venda do menor, ela acontece de forma virtual, digital. Né? Que nem é o caso do Ítalo, né? Ele chega, adota a criança e suga toda a vida dela e todo o conteúdo que puder tirar disso, mano. Isso mesmo. A gente tava... No Amazonas, que ainda há casamento infantil. No interior do Amazonas. Mas olha só, eu acho que, peraí, só pra pontuar sobre o que você falou, que a mudança chegou com a globalização e com a tecnologia. Mano, a principal coisa que a gente tem que ver é o quê? A informação, mano. A informação que ficou mais rápida, certo? Mano, se você for olhar bem pra esse tipo de pensamento, quando você compartilha a informação, todos ficam no mesmo nível, mano. Então, a partir do momento que a mulher teve acesso a um estudo, né? Um acesso à informação de uma forma geral, né? Que todo mundo teve mais acesso. A partir desse momento, ela evoluiu intelectualmente para poder reivindicar os direitos dela, né? Sim. Entendeu? Sim, a voz passou a ser ouvida, porque daí não é mais só... Porque pensa, como que ela ia lutar nas épocas passadas, como que ela ia lutar por algo que ela nem cogitaria a possibilidade de existir pessoas que ou apoiassem a opinião e a ideia dela. Primeiro, pra você ter uma resposta, você tem que levantar a pergunta, mano. Certo? Também. Então, se a mulher não tinha acesso ao estudo, ela não tinha acesso ao conhecimento do que ela deveria, dos direitos e dos deveres, né? É muito mais fácil manipular um leigo do que um sábio, né? Então, gente, toda essa história começou porque a gente estava conversando sobre a família, sobre o nascimento do meu avô. E aí surgiu a história da Bisa Judite, né?
que na realidade ela nasceu acho que em 1915, no RG dela, mas ela tinha vários RGs com vários nomes. Então, alguns era Maria Regina Gertrudes Reginaldo de Oliveira, e outros era só Reginaldo de Oliveira, e outras era só Gertrudes de Oliveira, e alguns nascidos em 1910 e outros em 1915. Então, a gente não tem muita noção, assim, não dá para saber exatamente qual a idade dela. A história diz que ela fugiu do quilombo com uns 15 anos, tals, e aí ela veio para a cidade e passado um tempo ela tem toda uma história onde ela ficou grávida, né? Ela teve aí as meninas gêmeas e aí a gente lembrando aí da história que ela era avó do meu avô. Ela tinha ficado grávida E de um capitão do mato. Primeiramente que ela foi sequestrada de onde ela estava, né? Por esse capitão do mato aí. Isso, e ele... Que ameaçava, era louco, que ameaçava ela de morte e tudo. E um dia foi levar ela numa praia para matar ela conseguiu escapar e fugir. E passou o restante dos seus dias cuidando dos seus filhos e fugindo. Fugindo porque toda vez que ele encontrava... E era assim, ele andava a cavalo... E sempre com laço, sempre armado, sempre... Então, onde ele via ela, ele ia atrás mesmo e ela tinha que se esconder. Porque a intenção dele era tirar a vida dela e das crianças. Ele não queria, mano, as meninas também. A real é que não era só isso, mano. É uma situação que haviam perseguidores, mano. Existe hoje o que era pra te ajudar no sistema se torna um predador, mano. Então naquela época... o próprio sistema predava pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é por isso que a Bisa, quando ela chegou... quando ela chegou numa certa idade aí, que ela aposentou, né? Ela já criou os filhos dela, o meu avô ajudou, né, com ela com os outros filhos, então a minha avó também, meu avô era um dos filhos mais velhos. E aí ela criou os outros filhos e quando chegou numa idade, quando ela aposentou, a vida dela era viajar e ela falou que nunca ia ter uma casa. E aí, ela vivia viajando. Você perguntava, Bisa, onde ela tá? Eu tô aqui na praia, eu tô aqui não sei na onde, eu tô vivendo, tô viajando, E assim, a pessoa muito feliz, entendeu? Era um tipo de pessoa que quando ela tava chegando em casa, lá na rua, lá em cima, todo mundo sabia que ela tava chegando. Uma felicidade, uma alegria, assim, top mesmo. Então, o sofrimento não fez com que ela se tornasse uma pessoa amarga, entendeu? A história da Bisa Judite, que a gente estava tocando em si, é pelo fato dela ter sido sequestrada, muito nova, casou com o capitão do mato, teve os filhos, foi perseguida. A situação é extremamente sobrevivencialista que um ser humano mulher dela, a opinião dela, os desejos e as vontades dela foram tiradas desde o começo, desde o nascimento dela. E durante a gestação, as opiniões dela ainda foram tiradas, os filhos quase foram tirados, tudo foi tirado dela. A partir do momento que ele morreu, ela recuperou essa liberdade que ela não tinha. Então, as meninas, né, pode ver que ele leva a Bisa e as gêmeas, né, lá pra Santos, dentro do caminhão, e aí ele tenta matar ela com as filhas lá, com as gêmeas, lá na praia, e ela foge de novo com as filhas. Então, a liberdade dela só veio mesmo quando ele, então, né, aí morre, desaparece da vida dela, e aí ela se viu livre dele, né, e ela nunca mais casou. Ali ela só viveu mesmo para criar os filhos, e quando ela ficou numa certa idade, ela teve a liberdade dela. Ela viajou, conheceu várias pessoas, foi o país todo, ia para a praia. Imagina uma senhora com seus 90 anos... Essa era a Bisa, gente. Essa é a imagem que eu quero que vocês tenham dela. Ela tinha 90 anos, meio gordinha, morena, o cabelo preto para baixo da bunda, assim, muito grande. Quando? Muito grande. 90 anos lá por 1990, mais ou menos. E aí, os óculos escuros... Ela morreu quando a Cat nasceu.
Ela morreu tataravó. Quando eu fui visitar ela, eu tava grávida da Kathleen. E aí ela olhou assim, ela deu um sorrisão pra mim. Ela falou, olha onde eu cheguei. Tataravó. E aí, veja a cena. Uma pessoa que passou por tudo isso na vida, e aí, tipo, tá lá na praia, com seus 90 anos, seu cabelo comprido, né? Não precisa não. Seus 90 anos, com seus cabelos compridos, usando biquíni, maiô, de óculos escuro, e tipo assim, mano, tô vivo. Essa era a Bisa, entendeu? E ela ria de tudo, e ela era muito legal. Eu lembro dela. Né? Você vê que é uma história tão conturbada, cheia de problemas e erros, acabou gerando, querendo ou não, a continuidade da linhagem, né? Ela protegeu, né? Os Você vai filhos. dizer que a missão dela, o propósito dela nesse mundo falhou? Não. Por ela... Não, individualmente, não tenho dúvidas de que ela deve ter vivido uma situação realmente triste, algo que deve ter gerado depressão, né, problemas emocionais, disfunções de vida, assim. Mas se ela morreu com o propósito maior cumprido, com sucesso... Então, mas aí que tá. Contudo, ela ter passado por todas essas situações aí, né, diz que ela fugiu do quilombo, era de madrugada. Então, meia-noite, você imagina você cortando mato no peito e nadando, e rio, e água, e os caras atrás com cavalo, e você pé na estrada, entendeu? Descalço. Pensa, então, na situação. E aí, tipo, a pessoa consegue sair dali, daquela situação, tem essa vida conturbada até uma certa idade, mas depois Deus entra com providência e tira esse sujeito da vida dela. E aí, quando chega uma certa época da vida, ela conseguiu viver a vida dela. Ela passeou, ela viajou, ela conheceu pessoas, ela era feliz. Ela conseguiu a liberdade, né? Ela conseguiu a liberdade. A gente falava com ela, ela tava sempre sorrindo. Já usava dentadura na época, né? Mas aí ela tava sempre sorrindo. Eu lembro da dentadura da Bisa debaixo do travesseiro. E era muito engraçado, gente, as histórias da Bisa, assim, pra contar. Então fica aí o legado da Dona Maria Regina Gertrudes Reginaldo de Oliveira.